Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Cláudia, servidora pública estadual, professora de legislação. Passei em inúmeros concursos, inclusive em primeiro lugar, e quero ajudar você neste canal. Meu desafio é ajudar você a conquistar a sua aprovação. Hoje nós vamos fazer um simulado somente de questões da banca Fundatec de Direito Constitucional. Antes da gente começar, se inscreva no canal, ative as notificações para acompanhar a nossa produção de conteúdo e deixe o seu like, porque eu tenho certeza que se você está se preparando para alguma prova, algum concurso cuja banca é a Fundatec, esse vídeo vai te ajudar a compreender como essa matéria ela é cobrada pela banca em provas objetivas. Então vamos lá, questão número 1. Conforme disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para... Nós estamos tratando de uma matéria que está lançada lá na Constituição, no artigo 14, e lá o artigo 14 vai definir quando o voto é obrigatório e quando o voto é facultativo. Segundo a Constituição, o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos. E aí nós vamos ter uma janela entre 18 e 70, nós teremos uma janela de obrigatoriedade do voto. O voto será facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70, e muito cuidado com esse maiores de 70 anos, e no intervalo entre 16 e 18 anos o voto também será facultativo. Esse quadro que traz essas informações do artigo 14 de forma bastante objetiva, eu sugiro que você lance no seu material de revisão para facilitar a sua memorização. Voltamos para a questão. As nossas alternativas: analfabetos, voto facultativo; maiores de 16 e menores de 18, voto facultativo; maiores de 70, voto facultativo. Trabalhadores rurais não está como uma das hipóteses lançada no artigo 14 da Constituição como voto facultativo, até porque a facultatividade ou obrigatoriedade se dá em razão da idade do cidadão e não em razão da sua ocupação, como no caso dos trabalhadores rurais. Pelo que a alternativa correta na questão número 1 é a letra D, 1, 2 e 3. Questão número 2. Não compreende um direito social previsto no artigo 6º da Constituição Federal de 88. Nós sabemos que a Constituição tem o seu artigo 5º, muito famoso, cai em praticamente todas as provas objetivas de concurso, vai relacionar direitos fundamentais relacionados à liberdade do indivíduo, à sua esfera de autonomia, dentre outros. E o artigo 6º da Constituição vai tratar dos direitos sociais, que são denominados de direitos prestacionais, justamente por exigir um fazer do Estado, uma prestação do Estado, como, por exemplo, um hospital, um posto de saúde, moradia, assistência, ou seja, uma obrigação de fazer que, a partir de políticas públicas específicas, o Estado deverá assegurar esses direitos. A banca está nos cobrando um direito que não está relacionado no artigo 6º e, portanto, não é um direito social. Vamos lá. Educação é um direito social e vai exigir dos entes federativos, políticas públicas específicas e a garantia desse direito. A saúde, um direito social de grande repercussão, projeção e que também vai exigir dos entes federativos, hospitais, postos de saúde, políticas de saúde integradas em por todos os entes federativos. A moradia também está relacionada no artigo 6º como um dos direitos sociais. O trabalho, da mesma forma, vai exigir por parte do Estado políticas públicas efetivas para garantir esse direito social à população. E cuidado, a vida está relacionada no caput do artigo 5º como um direito de primeira geração, que nós chamamos aqueles direitos que estão relacionados com
a esfera de autonomia do indivíduo, né? Então, a vida, ela não é um direito social, é um direito fundamental, está relacionado no caput do artigo 5º e, portanto, é a alternativa que deve ser marcada na questão número 2 por não corresponder a um direito social. E aqui, mais um quadro para vocês lançarem no seu material de revisão. Quais são os direitos sociais? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, infância e assistência aos desamparados. Para fins de memorização, grava que esses direitos são direitos que vão exigir do Estado um fazer, ao passo que os direitos de primeira geração, direitos fundamentais de primeira geração, como o direito à vida, vão exigir do Estado um não fazer, no sentido de garantir a esfera de autonomia do indivíduo. Portanto, a alternativa correta na questão número 2 é a letra E. Questão número 3. Maria pretende proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data diante de ato praticado por abuso de poder de autoridade pública. Assinale a alternativa que indica o instrumento correto constitucionalmente previsto no artigo 5º da Constituição, apropriado para tutelar a pretensão de Maria. Nós estamos tratando aqui dos chamados remédios constitucionais, estão relacionados ao longo dos incisos do artigo 5º e a descrição que o caput nos traz, proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, já é o gatilho para a gente identificar que estamos tratando do remédio mandado de segurança, que é um instrumento constitucional para proteger esse direito líquido e certo, que é um direito provado de pronto, né, para receber a tutela do Poder Judiciário. E mais, ele é denominado de um remédio residual justamente por não ser amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, na questão número 3, a alternativa correta é a letra A. Questão número 4. Conforme disposto no artigo 76 da Constituição Federal, o Poder Executivo é exercido, espaço, auxiliado, espaço. Estamos tratando, então, de um dos poderes, né? Nós temos 3 poderes no Estado Democrático de Direito: Poder Executivo, Legislativo e Judiciário com suas funções típicas. O artigo 76 trata do Poder Executivo, que é exercido pelo Presidente da República e será auxiliado pelos ministros de Estado, que inclusive serão escolhidos e nomeados pelo próprio chefe do Poder Executivo. Então, segundo o artigo 76, o Poder Executivo será exercido pelo Presidente da República e auxiliado pelos ministros de Estado, pelo que a nossa alternativa correta é a letra A. Questão de 2020. Questão número 5, também de 2020. Segundo o disposto no artigo 44 da Constituição, qual dos poderes é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal? Também uma questão tratando dos poderes da República. Vejam que essa é uma das questões bem acessíveis, fáceis. Estamos tratando do Congresso Nacional, que é um instrumento bicameral, como é chamado, justamente por ser composto da Câmara dos Deputados e do Senado, e estamos tratando do Poder Legislativo com a sua função típica de produzir leis no Estado brasileiro. Então, considerando o artigo 44, a alternativa correta na questão número 5 é a letra E. Questão número 6. Baseado no artigo 4º da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais
pelos seguintes princípios. Quando você for estudar direito constitucional para uma prova da Fundatec, dê bastante atenção para os primeiros artigos da Constituição, que vão trazer ali os objetivos, que vão trazer os compromissos do Estado brasileiro e, inclusive, os princípios que regerão a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, porque são questões muito cobradas pela banca em provas objetivas. Vamos para as alternativas. Primeiro, independência nacional, está correto e relacionado no artigo 4º, prevalência dos direitos humanos. O Estado brasileiro, ele, ao longo, a Constituição, ao longo dos seus artigos, e o próprio Estado brasileiro se estrutura numa ideia de respeito aos direitos humanos, tanto interna como externamente. Suspensão da liberdade de reunião. Cuidado, isso não está relacionado como princípio e não intervenção, está correto. E aí eu trouxe um quadro aqui importante para justificar para você por que a alternativa 3 está incorreta. Porque, segundo a própria Constituição, o direito de reunião somente será suspenso na vigência de estado de sítio, uma situação excepcional que será decretada pelo presidente após ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. E ainda, mediante comoção grave ou de fatos que comprovem a ineficácia de medidas adotadas no estado de defesa ou declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então, são situações muito excepcionais que justificam a adoção também de uma medida excepcional, como a suspensão do direito de reunião, que é um direito fundamental relacionado no artigo 5º, mas que não é princípio a reger a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, pelo que a alternativa correta, incorreta e ao mesmo tempo correta, por dever ser marcada, é a letra C, apenas a 3, a assertiva 3 está incorreta. Questão número 7. De acordo com a Constituição Federal, a fiscalização do município será exercida pelo espaço mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. E aí nós temos que marcar a alternativa correta. Lá a partir do artigo 29, a Constituição vai tratar do município como ente federativo autônomo com as suas competências. E o município, ele dentro dessa autonomia garantida pela Constituição, ele terá controle externo e terá o seu sistema de controle interno. Externamente, o município será fiscalizado pelo poder legislativo, que no âmbito do município é exercido pela Câmara Municipal e pelos vereadores eleitos pelo eleitorado daquele município. E terá o seu sistema de controle interno, que também se ocupará dessa fiscalização. Então, nós temos duas espécies de controle: o externo, exercido pelo Poder Legislativo Municipal, e o seu próprio controle interno dentro da Prefeitura Municipal. Então, segundo a Constituição, na questão número 7, a alternativa correta é a letra B. Questão número 8. O artigo 37 da Constituição Federal define que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios obedecerá expressamente, além dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, aos princípios da... Estamos tratando do famoso LIMP, que está lá no caput do 37 e que vai se aplicar a todos os entes políticos e vai se aplicar à administração indireta, inclusive autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. E o LIMP corresponde aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência, que, embora seja muito fácil da gente memorizar, é uma matéria que
cai muito em provas de concurso e a gente percebe que também é cobrado pela banca Fundatec. Então vamos lá. Além da legalidade, impessoalidade e moralidade, a administração direta e indireta dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios também deverá observar publicidade e eficiência. A alternativa correta, portanto, é a letra D. Questão número 9, uma questão bem atual de 2021. Segundo as disposições do artigo 60 da Constituição Federal, não será objeto de deliberação a proposta de emenda referida à Constituição com o propósito de abolir. Nós estamos tratando aqui de emendas à Constituição Federal, um assunto bastante importante, e o que a banca está nos exigindo são as chamadas cláusulas pétreas, ou seja, o núcleo rígido da Constituição, de modo que a Constituição sequer admitirá proposta, deliberação, discussão de proposta que tenha por objeto a abolição. E aí vamos lá, a forma federativa do Estado, correto, o voto direto, secreto, universal e periódico, correto, e a separação dos poderes, que inclusive está assegurada lá no artigo 2º da Constituição, poderes da República, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. As 3 alternativas estão corretas, correspondem a cláusulas pétreas segundo o artigo 60, pelo que a alternativa correta na questão número 9 é a letra D. E vamos para a nossa última questão. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Esse conceito constitucional, ele se refere ao princípio que nós denominamos de isonomia. E é um princípio que está lançado lá no caput do artigo 5º, famoso artigo 5º, que vai trazer um elenco de direitos fundamentais, um elenco não exaustivo, um rol não exaustivo de direitos fundamentais, assegurado a brasileiros e estrangeiros. E quando a lei nos diz, o texto constitucional nos diz que todos são iguais perante a lei, a gente está tratando do princípio da isonomia, pelo que a nossa alternativa correta é a letra E. Aqui ao final nós temos o nosso gabarito. Sugiro que você realize os exercícios primeiro, depois assista ao vídeo de correção. Perceba que todas as questões são extremamente atuais e revelam que a banca ela exige do candidato a memorização do texto da lei, mas são questões que privilegiam essa memorização. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, me diz para qual concurso você está estudando e eu te aguardo no próximo vídeo.